Em 1939, durante os horrores da Segunda Guerra Mundial, um homem desconhecido tomou uma decisão que mudaria a vida de 669 crianças judias. Nicholas Winton, um britânico comum, arriscou tudo para salvar essas vidas da morte certa nas mãos dos nazistas. Ele não sabia quantas crianças salvaria, mas sua coragem e determinação fariam uma diferença imensa. Essa história de heroísmo permaneceu oculta por mais de 40 anos, até que finalmente a verdade fosse revelada. Prepare-se para conhecer como Winton, sem buscar reconhecimento, se tornou um herói e mudou o destino de centenas de crianças, deixando um legado de compaixão e humanidade que ecoa até hoje. Seja bem-vindo ao canal Rastros na Memória. O encontro com o destino. Era 1938 e Nicholas Winton, um jovem britânico de 29 anos, estava vivendo uma vida tranquila, com um trabalho estável em Londres. O sol da manhã filtrava-se através das janelas do escritório, iluminando papéis e pastas. Mas sua rotina seria quebrada quando um amigo chamado Martin Blake o convidou para ir à Tchecoslováquia, onde a situação política estava se deteriorando devido à ameaça de invasão nazista. Nicholas, você precisa ver isso. As vidas das crianças estão em perigo, disse Martin. O convite parecia ser apenas uma visita de ajuda, mas Nicholas não sabia que aquela viagem seria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar à cidade de Praga, Winton se deparou com cenas que pareciam irreais. O medo estava no ar. O som das vozes apressadas das pessoas nas ruas era abafado pela tensão. O pavor das famílias judias que sabiam que em breve os nazistas chegariam. Nesse cenário de desesperança, Winton viu uma oportunidade de fazer algo grandioso. Ele não sabia por onde começar, mas algo dentro dele disse: eu não posso ficar de braços cruzados. Logo, ele foi apresentado a organizações de ajuda aos refugiados e foi aí que soube da situação das crianças judias. Sem hesitar, tomou uma decisão. Ele se arriscaria para salvar o maior número possível. A missão estava traçada. Era um risco gigantesco, mas Winton sentia no fundo do coração que tinha que fazer isso. O planejamento do resgate. Agora, no coração de Praga, Winton começava a elaborar um plano audacioso e quase impossível. Ele não tinha recursos suficientes, mas sabia que com determinação poderia alcançar o impossível. Ouvindo o som das sirenes ao longe e os ecos das famílias desesperadas nas ruas, ele organizou uma série de contatos e buscou apoio de pessoas dispostas a ajudar. Cada criança salvava uma vida, uma história. Eu não poderia deixar de tentar. Sentado em uma mesa improvisada, com as mãos sujas de tinta e papéis, Winton fez a primeira lista de crianças. Ele contactou famílias, organizações de transporte e até mesmo políticos para garantir que suas viagens fossem possíveis. Cada detalhe precisava ser minucioso. Cada trem, cada documento, cada passo. Ele sabia que, se falhasse, o risco de vida para essas crianças seria devastador. A tensão era palpável. O som da máquina de escrever preenchia a sala enquanto ele redigia cartas, criando um elo entre o futuro das crianças e os recursos que ele precisava para transportá-las para a Inglaterra. Ele não podia parar. Ele não sabia o que mais estava por vir, mas as vidas das crianças estavam em suas mãos. A cada passo, o perigo aumentava, mas a missão precisava continuar. O futuro delas dependia da sua coragem. O primeiro transporte. Em março de 1939, o primeiro trem com 20 crianças partiu de Praga, em direção à Inglaterra. O som do trem que partia parecia uma melodia de esperança em meio à escuridão. Cada criança levava consigo o peso da guerra, o medo da incerteza e, ao mesmo tempo, a promessa de um futuro melhor. Eles estão indo para um novo começo, pensou Winton.
Mas o seu trabalho estava longe de terminar. Ele precisava garantir que as crianças chegassem com segurança e que outras também tivessem a chance de fugir. Durante os meses seguintes, mais trens partiram. Cada um carregava 20, 30 e até 50 crianças, mas o risco de ser descoberto pelos nazistas estava sempre presente. Enquanto ele assistia ao último trem partir, a visão do horizonte nublava suas esperanças, mas ele sabia que estava fazendo o que precisava ser feito. Os meses passaram e o número de crianças resgatadas cresceu. Cada viagem era uma conquista e cada partida de trem era uma pequena vitória contra o regime opressor que tomava conta da Europa. O segredo guardado. Após o último trem partir em setembro de 1939, Winton se despediu silenciosamente, com a sensação de dever cumprido, mas guardou o segredo de sua missão para si. Ele nunca falou sobre o que fizera, e sua história foi deixada no anonimato. Até mesmo sua esposa, Gretchen, não sabia do que ele havia feito. Winton guardou os papéis e os registros das crianças em uma caixa no sótão, esquecendo-os, acreditando que essa parte de sua vida não precisaria ser revelada. Décadas se passaram. A guerra acabou, mas a memória dos horrores persistiu. Winton seguiu sua vida, tocando outros projetos e começando sua família. Mas o que ele não sabia era que, em algum momento, sua história se tornaria conhecida. E o impacto que ele teve na vida dessas crianças se espalharia por gerações. "Eu não fiz nada de especial", disse ele em uma entrevista anos depois, com humildade. Ele nunca buscou reconhecimento. Para ele, o resgate de 669 crianças foi apenas o que deveria ter sido feito. Em 1988, mais de 40 anos depois de seu trabalho, Winton foi surpreendido pela revelação pública de sua missão. Sua esposa, Gretchen, encontrou os documentos guardados no sótão e forçou-o a contar sua história. Foi então que ele foi convidado para um programa de TV, onde os seus, resgatados agora adultos, estavam presentes. Eles haviam sido adotados por famílias britânicas e levado vidas extraordinárias, muitas das quais nem imaginavam o nome do homem que as havia salvo. Foi uma noite emocional. Quando as crianças, agora adultas, o viram na tela da televisão, começaram a chorar. Winton, que sempre negou qualquer tipo de reconhecimento, foi abraçado por aqueles cujas vidas ele tinha salvado. Ele estava rodeado por pessoas que nunca teriam existido sem sua coragem e sua ação. "Você fez isso para nós." Uma das mulheres, agora com filhos, disse, com a voz embargada de emoção. A cada abraço, Winton percebeu que a missão que ele iniciou sozinho havia se tornado algo muito maior, algo que ecoaria através das gerações. Assim como Nicholas Winton, você também tem o poder de fazer a diferença, mesmo em meio aos desafios. Sua coragem e compaixão podem impactar vidas de maneiras que você nem imagina. Que ações você pode tomar hoje para ser uma luz na vida de alguém? Nunca subestime o poder de um ato de retenção. Gostou dessa história inspirada? Inscreva-se no canal Rastros na Memória e acompanhe outras histórias que aquecem o coração e nos fazem reflexões sobre a vida. Deixe seu like, compartilhe e ajude essas histórias a chegarem a mais pessoas.